Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos e um bom dia, que já é 12h03. Eu vim aqui falar uma mensagem que eu creio que isso é de Deus, o que eu venho falar aqui, para que todos saibam, todos os cristãos, todos aqueles que estão afastados da presença de Deus, que deixaram, Jesus Cristo por ter pecado contra o Senhor. E eu venho falar sobre um assunto glorioso, um assunto muito bom. E eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou trazer aqui. Esta mensagem é gloriosa, uma mensagem muito boa, uma mensagem de libertação, é conhecimento para todos, porque todos nós precisamos conhecer, e é necessário que a gente possa emprestar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, que é importantíssimo as pessoas emprestarem estes ouvidos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meu irmão, é algo que veio libertar a humanidade do pecado, das trevas. Ele veio libertar você deste mundo. Porque o propósito de Deus, meu amado, não é somente pregar a palavra de Deus. O propósito de Deus é salvar a sua vida do pecado. O propósito de Deus é salvar a sua vida da escuridão, das trevas, que sempre está cegando muita gente, sempre está ali iludindo as pessoas com esse mundo, Então, meu amado, preste muita atenção do que eu vou trazer aqui. Eu estava até aqui meditando, porque de lá para cá me deparei com algo que muita gente está sendo enganada. E quando a pessoa é enganado ou enganada, ela está correndo risco de perder a salvação. Infelizmente, meu irmão. E o que eu venho trazer aqui, meu amado, é algo glorioso. É algo que está acontecendo diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. E o perigo, meu irmão, o perigo não está no bar, o perigo não está neste mundo. O perigo está em nosso meio, infelizmente. Você que é cristão, você que já foi afastado da presença de Deus por boatos ou até mesmo por atitude de seu irmão mais próximo, Então, meu amado, preste muita atenção do que eu vou falar aqui. Isso serve para todos os cristãos que ainda estão pelejando, que estão lutando para sobreviver, para servir o Senhor, para entrar no céu.
Porque se você quer entrar no céu, primeiro você tem que passar pela porta, porque a porta é Cristo. Cristo é o caminho. Isso está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Ele entrará e sairá e achará o pasto, quer dizer, alimento, fartura e vida. Jesus Cristo disse também que Ele é o caminho que vai nos conduzir ao paraíso, a morada que está preparada para todos nós, a qual está escrito lá em João 14, no capítulo 14, que Ele foi preparar um lugar para nós, e este lugar está preparado, irmão, para todos nós. Então, meu amado, preste muito atenção do que eu vou trazer aqui, muito atenção mesmo. Eu não sei se o seu pastor, o seu presbítero, não sei se o seu missionário ou algum irmão seu que está na frente de uma obra tem essa atitude, tem essa prática, tem esse costume. E esse costume está enganando muita gente, infelizmente. E o que eu vou trazer aqui é algo que para muitos, eu digo que para muitos é uma surpresa, é algo revelador, que são muitos que não sabem disso e que já passou por esses versículos e ainda não descobriu, não entendeu, não compreendeu as Escrituras. Primeiro, meu amado, para a gente entender a palavra dessas profecias, para a gente entender e compreender, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Deixar os nossos pecados. Quando se trata de pecado, está se tratando de costumes, práticas, atitudes. Tem que deixar muitas coisas para trás. Quando você se depara com o apóstolo Paulo, um homem que perseguia a igreja do Senhor, ele deixou tudo aquilo que ele considerava uma riqueza. Mas depois, quando ele teve um encontro com Jesus de verdade, ele se arrependeu e deixou tudo, mas tudo que ele considerava uma riqueza e considerou agora como um esterco. Que ele sabia que aquilo dali estava matando ele, estava carregando ele para o inferno. Para quem não sabe, Paulo foi um homem fariseu, doutor da lei, e ainda mais, meu amado, ele era zeloso pela lei de Moisés. Mas depois, quando ele descobriu que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo da maldição, então o que ele decidiu foi deixar as práticas e os costumes pagãos, que diante de Deus agora não é agradável. Então, meu amado irmão, preste muita atenção no que eu vou trazer aqui para você. É um vídeo longo, mas isso é bom, né? Porque tem muita gente que quando vai falar da palavra de Deus em cima do altar, tem pastor que dá uma oportunidade de 10 minutos, uma oportunidade de 20 minutos. Dificilmente o pastor dá uma hora para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela tem que ser pregada, porque é ela que liberta. Não é jejum, não é consagração,
não é propósito. Você pode fazer milhões de propósitos para alguém da sua família, mas o propósito não vai libertar. Pode dar livramento. Deus pode enviar alguém para pregar para esta pessoa, entendeu? Mas nada disso liberta, entendeu? Porque o propósito, meu amado irmão, é para revelar a manifestação de Deus na vida de todos aqueles que crêem nele. Porque, na realidade, o que liberta é o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Cristo. Quando Jesus ele falou lá em João 8,32, ele mesmo afirmou, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que ele estava referindo era ele mesmo. Ele é a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Porque só existe uma verdade. E esta verdade é o Senhor da glória. É o Rei da glória que se manifestou em carne. E é por isso que ele afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se referindo ao seu espírito, porque ele estava em carne. Porque ele em carne, ele não é Deus, mas filho de Deus. Então, o que aconteceu então nesse exato momento, se ele não é Deus, na verdade, meu irmão, este Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou-se a si mesmo. Ele deixou de ser Deus aqui nesta terra para ser filho, para ser servo, para ser profeta, para ser cordeiro. E tudo isso está escrito, meu amado. Para ser servo, meu amado. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Que em forma de Deus não tem usurpação senhor a Deus, mas se humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, achado como um homem, obedecendo até a morte, morte de cruz. Então este Deus deixou de ser Deus para ser servo. Não é por acaso que quando João Batista se deparou com Jesus Cristo ali, e ele mesmo afirmou: ora, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus Cristo não precisava ser batizado, porque Jesus Cristo era o próprio Santo, o próprio Deus. Mas ele afirmou: João, deixa para que tudo isto venha se cumprir. E aí João decidiu batizar Jesus. Então Jesus Cristo reconheceu naquele momento, assim como João, que aquilo dali era para se cumprir o que estava escrito lá em Joel. Preste muito atenção, meu amado, porque hoje em dia Jesus Cristo é reconhecido somente como um filho de Deus, na boca de muitos pastores, na boca de muitos profetas que se dizem profetas, na boca de muitos diáconos, obreiros. E eu não quero ofender ninguém aqui, não quero ofender ninguém aqui, mas eu vou lhe dizer uma coisa: quem julga é a palavra de Deus. Eu não tenho o poder de julgar ninguém nesta terra. Quem tem o poder de julgar é Deus. Esta palavra tem o poder de julgar
as nossas obras, as nossas atitudes, as nossas práticas, os nossos costumes. Ela tem poder de julgar tudo na sua vida. O que estiver de errado, ela vai te julgar. Ela vai te condenar, se for possível. Ela te condena, ela te salva, ela te liberta. Então, meu amado, preste muita atenção, porque eu já comecei a falar e mostrei dentro da palavra que é o Senhor que fala e não eu. Então, meu amado, Jesus Cristo é conhecido também como Cordeiro, a qual está escrito em João capítulo 2, João capítulo 2, meu amado. Só um minuto. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 36. E vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é chamado de Cordeiro. Jesus Cristo, ele é chamado de templo. Em João capítulo 2, versículo 19 e 20, Jesus Cristo é chamado de templo. Jesus Cristo é chamado de profeta, meu amado. Jesus Cristo é chamado de profeta no capítulo 4, na boca de Samaritana. Sei que você é profeta, vejo que você é profeta. No capítulo 4, pode observar aí, lê o capítulo todinho, se alimente da palavra de Deus. Então, a maioria dos pastores hoje em dia estão pregando esta mensagem, afirmando que Jesus Cristo é segunda pessoa, como se fosse outra divindade. Se eles crerem desta maneira, estão afirmando que existe outro Deus, como a Igreja Católica afirma, Deus Filho. E Deus Filho não existe na Torá, não existe no Novo Testamento. Só existe um. A Torá só revela um. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, único. Então, não existe outro. A palavra de Deus é uma só. O Espírito e a palavra viviam junto. Não se tratava de outra pessoa. E o porquê as pessoas ainda não entendem isso? Você sabe por quê, meu amado? Eu acredito, é porque as pessoas deixaram de buscar a face do Senhor para buscar a face da criatura, a teologia, a filosofia. Oh, meu irmão, eu tive tanta oportunidade, mas eu achava muito bonito quando uma pessoa estudava uma Bíblia, buscava nas Escrituras. Mas hoje em dia, abriram templos de teologia para estudar filosofia,
para estudar histórias, meu amado, o passado já se foi. A lei de Moisés não foi destruída, mas foi estabelecida, foi resumida em dois. Ela foi resumida em dois. E o que nós devemos pregar agora, neste momento, para você que é novo convertido, para você que já faz muito tempo, mas ainda não entendeu ainda, é pregar o Novo Testamento, aquilo que Jesus Cristo tem deixado. Não o que Moisés deixou, não o que Abraão deixou, não o que Isaqueu deixou, não o que Jacó deixou. Nada disso, meu amado. Foi o que Cristo tem deixado. Pregar o caminho, a verdade e a vida. Pregar a libertação dos pecados deste mundo. Mostrar a realidade. Mostrar verdades. Para que as pessoas enxerguem o caminho. Para que as pessoas saiam da escuridão, das trevas. Porque desde o passado, meu amado, o mundo, a Bíblia diz que o mundo é coberto por trevas e o povo pela escuridão. E Cristo veio afirmando e dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele era a luz que iluminava e que ilumina até hoje na vida de muitos que aceitam Ele. Porque Ele habita em nossas vidas. Cristo habita em nossas vidas. Cristo ainda não parou de pregar o Evangelho através de nossas vidas. Ele disse que Ele está conosco até a consumação do século. Não é outro, como muitos afirmam aí, dizendo que o próprio Senhor Jesus afirma que Ele ia orar ao Pai e que ia mandar outro Consolador. Que outro Consolador, meu amado? Me diga, para você que não entendeu ainda o que é um Consolador, ou para que você não entenda, para você que não entende o que é Consolador, eu vou lhe explicar. O Consolador, meu amado, é aquela pessoa que já passou por muitas e muitas e muitas coisas e que ficou firmado, mas passou por sofrimentos, passou por zombaria, passou por muitas coisas ruins nesta vida. E depois de ter passado e vencido tudo, aí ele tem o poder de afirmar ou de ajudar qualquer pessoa que está passando por tudo aquilo que ele passou. Entendeu? Este é o Consolador. A Bíblia diz que o mundo ia odiar nossas vidas por causa do seu nome. As pessoas iam perseguir as nossas vidas por causa de Cristo. Ia zombar de nós por causa de Cristo. E esculhambar é fazer de tudo de ruim por causa de Cristo. Mas Cristo, como Consolador, porque Ele é o Consolador, e Ele afirmou: olha, lembrai, porque eu primeiro passei por tudo isso. Entendeu aí? Ele estava se referindo: olha, eu sou o Consolador, vou estar aqui para ajudar vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Preste muita atenção do que eu vou falar aqui.
Se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 14, no versículo 17, se não estou lembrado, vou até tirar essa dúvida, arrancar essa dúvida agora no nome de Jesus. Preste muita atenção, meu amado, preste muita atenção. Capítulo 14, versículo 17, olha. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que espírito da verdade é essa? Que espírito da verdade é esse? Verbo masculino, né? Falei essa como se fosse um verbo feminino. Que espírito da verdade é esse que ele estava se referindo? Era ele mesmo. Ele se revelou como para os seus discípulos? Ele se revelou como para os seus discípulos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Hã? Preste muito atenção do que eu vou falar aqui, porque não só tem isso. Tem muita coisa para eu revelar para você e para todos ainda que são novo convertido, para não ser enganado por muitos pastores e por muitos falsos profetas que diz que é profeta, que prega muito teologia, filosofia. Preste muita atenção. O Espírito da verdade que ele estava se referindo era ele mesmo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. E quando ele afirma o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, ó, tão cego. Mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Olha aí. Ele habita com eles. Com quem ele estava falando? Com quem ele estava se referindo? A ele mesmo. O Espírito da verdade é Cristo. O Espírito Santo, Cristo. Por isso que ele afirmou, ó, não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Quer dizer, ele ia e voltava. E agora está conosco, presente aqui, falando essas verdades para você, que é enganado, que é enganada por muitos pastores aí, teólogos, afirmando que Jesus Cristo é outra pessoa. Ainda não entenderam, irmão. Estão estudando, procurando sabedoria, procurando histórias. Infelizmente, esses homens que se diz homem de Deus, que se diz que conhece a Deus, mas não conhece a Deus, vão perder a salvação. Se não se converterem, se não reconhecerem que Jesus Cristo é o próprio Espírito da verdade, o Espírito Santo, que é o Pai, o Criador, que se revelou para os discípulos, lá no capítulo 14, se não estou lembrado, versículo 7, versículo 8 e versículo 9, que diz assim, ó: se vós me conhecesse a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde o agora o conhece e tem visto. Quando ele afirma que
que já desde o agora o conhece, está falando aqui no presente, ó. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido? Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Quer dizer, aquele corpo era a imagem de Deus. O Espírito que é Deus, como está escrito em João 4, versículo 24, Deus é Espírito, Deus é Espírito. E aquele que adora, adore em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. E o que as Escrituras afirmam? Que Deus se fez carne e habitou entre nós. Está escrito aonde, irmão? Em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Deus. É o próprio Deus que criou os céus e terra. O Verbo do princípio, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha aí, o verbo em ação. Tudo que Deus falava, o verbo entrava em ação, criava todas as coisas. Então, meu amado irmão, essa é uma das coisas que eu vou estar lhe revelando aqui, que vai servir muito para você meditar nisso. Você vai se deparar muitas vezes nas Escrituras Jesus Cristo como Filho de Deus, mas aqui está se tratando da sua manifestação como filho e não como Deus. Você vai se deparar Jesus Cristo sendo chamado por profeta, não mais como filho de Deus. Você vai se deparar Jesus Cristo sendo chamado por Cordeiro, entendeu? Por quê? Porque ele se manifestou, né, como Cordeiro. Você vai se deparar Jesus Cristo sendo chamado de servo, porque ele se manifestou como servo. Ele estava como homem nesta terra, não como Deus. E o que Jesus falou para João Batista? O que ele falou para João Batista? Ele veio cumprir as Escrituras. Ele não veio quebrar a lei, mas ele veio resumir em duas. Ele veio resumir em duas, que são 5 para os homens, 5 mandamentos para os homens e 4 para Deus. Se não estou lembrado, é mais ou menos isso. Depois vocês examinam, né, as Escrituras e tire essa dúvida. Então, você vai se deparar de Mateus, Apocalipse, Jesus Cristo, chamado Cordeiro, Jesus Cristo, profeta, Jesus Cristo, um servo, né? Jesus Cristo, pai de família. Então você vai se deparar de várias maneiras, mas aqui só se trata da manifestação de Deus como homem. E quando chega num certo momento, quando você chega num certo momento ali, e quando se trata da sua divindade, lá em Apocalipse, agora você vê agora Cristo como Deus.
E lá você vai ver Deus e o Cordeiro, né? Deus e o Cordeiro se trata da sua humanidade, né? Que testifica no céu, né? Porque são três que testificam no céu, três testificam na terra, né? Se trata das manifestações de um só Espírito, porque só um Espírito, um só Espírito faz todas as coisas, está escrito, entendeu? Então, você vai se deparar em muitas coisas que você precisa estudar, mergulhar, para que você venha ter esse conhecimento. Então, meu irmão, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo na terra é um filho de Deus. Jesus Cristo no céu é o próprio Deus. Porque ele que julgas, ele julga todos. Amém? Eu acredito que você vai entender mais ou menos do que eu estou pregando aqui. Outra coisa, meu amado irmão, é sobre o batismo. Infelizmente, muitas pessoas que estão nos templos aí, adorando a Deus, foi até mesmo batizado por muitos pastores, né? Não sei se esses pastores ainda continuam pregando o batismo católico, né? Porque o batismo católico, meu irmão, não sei se você já foi católico, porque eu já fui católico, mas nunca fui batizado. E o batismo lá está na frente de muitos crentes, né? Batismo católico, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Infelizmente, esse batismo é um batismo católico. E quando se trata desse batismo, é um batismo pagão. Que quando Jesus falou em Mateus 28, versículo 19, ele diz assim, capítulo 28, versículo 19, ele diz assim: ide e ensinai. Vamos tirar essas dúvidas. Ora, se você não foi batizado no batismo correto, é em vão o seu batismo, infelizmente. Porque até o batismo de João foi em vão. Mas tudo aquilo ali era para se cumprir as escrituras, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas João continuou batizando as pessoas para o arrependimento dos pecados, né? Mas quando Cristo veio, né, tudo mudou. Preste muita atenção, Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todos as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Aí eu pergunto, qual o nome do Pai? Que foi o primeiro título que foi citado. Qual o nome do Pai? Se Jesus mandou batizar no nome, em nome, não no título Pai, Filho e Espírito. Não foi. Em nome, tem que ser no nome. Qual o nome do Pai? Você sabe o nome do Pai? O nome do Pai é Jeová? É isso? O nome do Pai é o Eu Sou? Porque no Antigo Testamento, irmão, o nome do Pai não foi revelado perfeitamente, nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó. Não foi. Está escrito em Êxodo, capítulo 6, versículo 4, se não me engano. Vamos tirar essa dúvida. Veja a sua tradução, meu amado. Porque tem tradução na Bíblia que nos confunde, né?
deixa nós confundidos, porque estão bulindo na palavra de Deus. Estão acrescentando, estão diminuindo, e o conselho que eu dou, tenha muito cuidado. Por isso que Jesus Cristo falou que a gente tem que examinar as Escrituras. Olha o que diz aqui, ó. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Deus se revelou como o Senhor, não revelou o nome dele. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhe foi perfeitamente conhecido. Entendeu? Então, o nome do Senhor não foi revelado a nenhum dos seus profetas perfeitamente. O nome do Senhor não foi revelado. Mas, um certo tempo, aconteceu o quê? Que Deus usou o profeta Isaías. Deus usou o profeta Isaías que ia revelar o nome dele. Preste muita atenção do que eu vou passar aqui para vocês. E é bom mergulhar mais e mais ainda nas Escrituras. Olha o que diz aqui no versículo 6. Ó. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Então, o povo de Israel saberá o nome de Deus. Aí eu pergunto, que nome é esse? Deus promete se revelar para o povo de Israel. Deus promete se revelar para o povo de Israel. E esse Deus viria através de uma virgem, como está escrito lá em Isaías 7,14. Olha o que diz aqui, ó, Isaías 7,14. E eu não estou saindo do que eu estou afirmando aqui para vocês, não. Eu estou entrando e mergulhando mais e mais ainda. Olha o que diz aí, ó. No dia da... Vixe, estou em outra coisa. Capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha aí. Deus daria um sinal que um menino ia nascer de uma virgem. Mas ninguém sabia que este menino era o próprio Deus, em carne. Mas vou lhe revelar. Isaías capítulo 9, versículo 6. No mesmo livro de Isaías. Isaías foi usado demais, né, na profecia, na vinda do Messias, né? Olha o que diz aqui, ó, no versículo 6. Portanto, um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Ó, o seu nome será maravilhoso. Até o momento o nome de Deus não foi revelado. Conselheiro, olha, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ó, Pai da eternidade e príncipe da paz. E essa profecia, meu amado, você quando entra lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, você vai agora entender tudo que eu vou falar aqui para você. Ora, vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Vou ler aqui até o 25 para que você entenda
né, do que Isaías estava se referindo. Isaías estava se referindo ao Messias. E quem é o Messias? É o próprio Deus, aquele que se revelou para Abraão, para Isaac e para Jacó. Meu irmão, olha o que diz aqui, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Preste muita atenção. O Espírito Santo gerou uma criança no ventre de Maria. E aquele que gera o quê? É pai. Aquele que gera é pai, né? Aí já cancela logo outra pessoa, porque quando se trata de pai, está falando do Criador, viu? Porque o Criador é o próprio Espírito Santo. Aí no versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque e a dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aí o anjo traduz, olha o que o anjo traduz, ó. O anjo traduziu para José. Emanuel traduzido é Deus conosco, a qual está escrito lá em Isaías 9, versículo 6, né? Que aquele menino será, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Essa criança. Então até aqui, meu amado, eu tenho lhe revelado a manifestação de Deus em carne, né? Em carne. Porque Deus, na sua divindade, ele é espírito, viu? Então, esta profecia se cumpriu lá em Belém da Judéia, né? Em Belém da Judéia. Ah, e o nome? Esqueceu do nome? Não, não esqueci do nome, não. O nome foi revelado. O nome está aqui. O nome do Pai é Jesus. É Jesus. O nome do Pai é Jesus. Por que, irmão, Jesus? Então ele está se referindo a ele mesmo? Sim. A palavra não testifica dele? A profecia testifica de Jesus. E o próprio Cristo afirmou para os judeus, para os discípulos, para todos: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, a palavra é testemunha. A própria palavra é testemunha dele. Fala dele. Afirma dele. Entendeu? E diante da verdade não há argumento. Viu? Diante da verdade não há argumento. Então, quando a gente se depara em João 5,43, vamos lá, em João 5,43. Vamos lá, João 5,43. João capítulo 5, versículo 43. Olha o que diz aqui, ó. Jesus dizendo, ó, como homem, ó, Jesus dizendo como homem, ó, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitas. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitarei. Ele vem em nome de quem? Em nome do Pai. Em nome do Pai. Ai, que nome é esse?
Qual é o nome do Pai? Porque Jesus disse para o Senhor, ide e batizai em nome do Pai. Filho todo mundo conhece. Espírito ninguém conhece, né? Mas do Filho conhece, não conhece? Que aquele que conhece o Filho conhece o Pai. Viu? Então, vou lhe revelar. Abra sua Bíblia lá no capítulo 17 de João, versículo 6. Jesus dizendo, ó, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram os teus, e tu moeste e guardaram a tua palavra. Que tem uma tradução mais explicada, né, irmão? E eu tenho uma Bíblia lá no carro, que é uma tradução muito boa mesmo, uma tradução boa, né? Mas o que ele está afirmando aqui é que ele manifestou o nome do Pai. Que nome é esse que foi manifestado? Aos homens, ao mundo. Qual foi o nome que nós tínhamos que invocar? Jesus, meu amado. É Jesus. O nome do Pai é Jesus. Entendeu? O nome do Pai é Jesus. Porque quando Jesus falou para o discípulo, ide e batizai em nome do Pai, em nome do Pai. Então tem que ser no nome do Pai. E o discípulo foi lá e cumpriu esta ordem. Vamos lá em Atos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 38, meu amado, 38. Olha aí Pedro aí, ó. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E aí? Qual é o nome do Pai? Jesus. Jesus se revelou como um pai para o discípulo. E disse o quê? Se vós quisesse conhecer a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde o agora o conhece. Já desde o agora o conhece e tem visto. Filipe olhou assim para Jesus, Senhor, então mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde, há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conhece, Filipe. Ainda não me conhece. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Está se referindo ao seu Espírito. O Filho é o corpo, é o Cordeiro, é o templo. O templo, por que o templo? Porque o Espírito habita no templo. Nós somos templo e morada de Deus, do Espírito Santo. Vamos lá. Quando Jesus Cristo se deparou com os judeus, ali, os judeus pedem um sinal a ele, e diz assim, capítulo 2, se não me engano, acho que é capítulo 2, versículo 19 e 20. Capítulo 2, olha aqui, ó. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me
O zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse: derribai, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha aí. Então, meu amado, Jesus Cristo, o templo do Espírito Santo, que é do próprio Deus, é aquele corpo. Diz a Bíblia que ninguém viu Deus, mas o Filho o revelou, né? Então, significa que aquele Filho era o próprio Deus. O próprio Deus em carne. O próprio Deus físico. Mas ele não estava como um Deus na terra, né? Porque ele veio, foi servi-lo e não veio para ser servido. Ele veio servi-lo a todos. Ele veio ajudar a todos. Ele veio livrar a nossa vida do pecado, da condenação, para que a gente não seja condenado junto com Satanás. Porque Satanás já está condenado. E o propósito de Satanás é condenar muita gente. É condenar, fazer muita gente ser condenado com ele. Porque ele não vai querer ir só para o lago de fogo. Ele vai querer carregar muitos. Mas muitos mesmo. E é por isso que Satanás ele está com o propósito de enganar muita gente aí com a palavra de Deus. Assim como ele queria enganar, né, o próprio Cristo, o próprio Senhor, né? Um dia quando ele foi tentado, o Senhor foi tentado, né? Jesus Cristo foi tentado, né? Jesus Cristo foi tentado ali em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Ele foi tentado. E Satanás usou a palavra para poder enganá-lo. E achava que podia enganá-lo, porque ele enganou Adão, porque Adão era santo. E achava que ele ia enganar Jesus. E ele perdeu a guerra, perdeu a luta. E Jesus Cristo venceu ele. E agora nós devemos vencer. Porque se Cristo venceu, meu amado, você também vencerá. Eu também vou vencer. Todos nós vencer. Mas todos nós venceremos. Mas o que falta é a gente estar na presença do Senhor. A gente tem que estar na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias a gente enfrenta o leão. Todos os dias. E a maior guerra, meu amigo, é dentro de si. Porque você é um mundo. E este mundo ele tem que virar um paraíso. Ele tem que virar a paz. Amém? Então esta é a mensagem que eu venho trazer aqui para vocês. E que no dia quando o Senhor botar mais no meu coração para poder falar nas redes sociais, eu vou falar, viu? Eu vou falar para todos vocês, vou trazer este conhecimento. Se Jesus Cristo colocar no meu coração, meu amigo, preste muitos ouvidos para poder ouvir. Porque Cristo lhe ama. Cristo lhe ama. E o que Ele quer é livrar você da condenação.
Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz: portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois ele me livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu amado, Cristo é a luz, o sal da terra, e nós somos também. Aceite o Senhor Jesus. Abra o seu coração, porque Ele está às portas. Sempre está às portas, batendo, ó, como bate hoje no seu coração. Ele está ali, ó, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí vocês vão viver uma vida de paz. Não aqui, né? Porque aqui foi aonde Cristo sofreu, foi aonde Cristo foi zombado, foi caluniado, foi espancado e morreu. Aqui, Cristo morreu. E ele sempre afirmou: olha, meu lugar não é aqui, meu. O meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. Porque o lugar de Cristo, nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é lá na glória. E tem preparado isso para nós. Amém, meu irmão? E que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração. Que o Senhor sempre esteja conosco até o arrebatamento. Que o Senhor nos leve para lá, porque eu quero ir para lá, você quer ir para lá, todos nós queremos. E para isso a gente tem que se esforçar. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque porta é larga, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Porta estreita, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que encontram. Então preste muita atenção nesse versículo, que para eu encontrar o caminho é necessário ter o conhecimento. E esse conhecimento está em Cristo Jesus. É necessário se arrepender dos seus pecados para que o Espírito de Deus habite na sua vida e revele a sua palavra. Amém? E que o Senhor seja louvado, glorificado em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus.